Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia com a mensagem diária de Deus, tá bom? Meus queridos, eu queria meditar com vocês rapidamente num texto em que se encontra em João, Evangelho de João, capítulo de número 21. E o verso que eu vou ler é o verso de número 4, que diz assim: Ao amanhecer, Jesus se apresentou na praia, porém os discípulos não o reconheceram. Disse-lhe Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Ele então lhe disse: Lança a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e não podiam erguer pela grande quantidade de peixes. Meus queridos e amados irmãos, essa pequena passagem a respeito num dos últimos encontros de Cristo com os seus discípulos, depois de já estar ressuscitado dentre os mortos, né? Ele que visitou várias vezes seus discípulos, alegrando seus corações, mas nesse texto aqui, segundo o Evangelho de João, a palavra de Deus nos diz exatamente a história de Pedro, principalmente Pedro, a qual diz que amava demais o mestre, é considerado aquele que mais amou o mestre, né? Embora João é o discípulo do amor, mas Pedro amava e lutava pelo mestre, sacou a espada tal, para tentar salvar o mestre do que tinha que vir por vir, né? Quando ele foi preso no jardim de Getsemane. Mas aqui nós vemos no início dessa leitura do capítulo de 21 de João que Pedro agora tinha ido pescar com alguns discípulos. E a palavra nos vai alertar que Pedro estava pescando, desanimado, e ele estava totalmente nu, né, no barco a pescar. E sabe o que levou Pedro a ir pescar? Justamente a falta de Cristo. No primeiro encontro, relatado por Lucas no capítulo de número 5, nós vemos Lucas nos relatando que Pedro, no seu primeiro encontro com Jesus, ele estava lavando as suas redes, porque não tinha conseguido pescar nada durante a madrugada, e Jesus então se aproxima com uma grande multidão, toma o seu barco emprestado, termina de pregar e convida Pedro para ir pescar em alto mar. E chegando no alto mar, sobre a palavra de Cristo, Pedro então confiante lança a rede e pega uma grande quantidade de peixe. Ele caminha muitos anos com Cristo, cerca de 3 anos e meio foi o ministério de Cristo neste mundo, né? E nesses 3 anos e meio, Pedro esteve sempre lado a lado, largou tudo que ele tinha, largou a rede, largou a pesca, largou tudo para poder ficar com Jesus e seguir Jesus. Mas quando ele vê Jesus sendo levado preso, quando ele vê Jesus sendo maltratado, e diz a própria palavra no livro de Lucas que ele pega e observa Cristo, e Cristo olha para ele enquanto ele está a negar a Jesus. Quando todos perguntam se ele era um daqueles que seguiam a Cristo, ele nega Cristo. E quando Cristo vai, é crucificado, em nenhum momento se relata que Pedro esteve nessa crucificação, porque o arrependimento era muito grande e a dor da falta de Cristo no seu coração era muito grande. E de repente, João nos apresenta ele indo pescar. Convida os discípulos e vai pescar sozinho, no barco, sem Cristo e totalmente nu. O que o Senhor quer nos dizer nessa palavra é que nós conhecemos Jesus, Ele entra em nosso barco, Ele lança a sua palavra sobre as nossas vidas e nós temos o prazer de testemunhar grandes milagres, de estar sempre com Ele. Mas de repente, meus queridos, quando a gente passa pela provação, quando a gente vê que Cristo não está mais junto conosco, quando a gente acha que tudo tem acabado, a gente acaba entrando novamente no barco, num barco vazio de sentimentos, de esperanças e de sonhos, e nós vamos com alguns amigos, com alguns companheiros até pescar.
se despimos de tudo aquilo que o Senhor já tinha nos coberto. E estamos lá sem vergonha nenhuma de servir a este mundo. Mas de repente, Jesus se aproxima. E Jesus lá no canto da praia ainda pega e diz: ei, tendes alguma coisa para nós comermos? Jesus se aproxima, como se aproximou deles quando estavam eles no barco. Jesus tinha mandado eles atravessar o mar dentro do barco e veio uma grande tempestade. Jesus se aproxima dessa vez sobre as águas. Jesus nunca te deixa só. Jesus nunca te desampara. Jesus nunca te deixa sozinho. Ele está sempre te observando. Ele está sempre te cuidando. Ele está esperando apenas que você esteja apto a, quando Ele pedir, você ter o peixe para entregar para Ele. Quando Ele pedir, você saber o lado certo de você jogar a tua rede. Aqui Jesus pergunta: tendes alguma coisa para comer? E eles dizem que não tem. Então Ele novamente faz o mesmo gesto lá do começo e diz: lança a rede para o lado direito. Eles lançam e colhem uma imensidão de peixe. Aí Pedro se lembra: eu já vivi esse momento. Cristo já esteve dentro do meu barco. Cristo já fez um grande milagre. Eu já colhi grandes bênçãos em minha vida. Irmão, quanto tempo você vai ficar no barco? Quanto tempo você vai sair pescar? Quanto tempo você não vai ter peixe nenhum para mostrar para o Senhor? Quanto tempo você vai ficar nessas ilusões da vida, se despindo de toda a glória que o Senhor colocou sobre as nossas vidas? É difícil lutar com Cristo? É. Tem pessoas que te desanimam na caminhada? Tem. Ninguém vai ser perfeito, ninguém. Todos erraram, todos estão destituídos da glória do Senhor. Mas hoje, através da sua graça, Ele tem nos chamado. Hoje, talvez seja mais uma oportunidade de você ouvir a voz e a palavra de Deus e lançar a tua rede e colher muitas bênçãos, muitas vitórias. É mais uma vez servir a Cristo. Aquela vez, Cristo estava dentro do barco. Mas quando vem o desespero, quando vem a prova, muitas vezes abandonamos o barco. Muitas vezes deixamos Cristo longe do barco. Mas saiba que hoje Ele está vindo ao teu encontro. E o que você tem para apresentar para Ele? O que você vai ter no grande dia para apresentar para Ele? Ele quer os peixes. Ele quer ver se você aprendeu alguma coisa com Ele. 153 grandes peixes foi o que eles escolheram nessa vez. E 153 grandes motivos para Pedro não querer mais voltar atrás, naquele mundo, naquele vazio, naquela pesca sem sentido. E sim, voltar a ser pescador de homens. E sabe quanto que ele ganhou? Na primeira pregação, com a descida do Espírito Santo no livro de Atos, nos relata que ele colheu mais de 3.000 almas. 153 é um número bom, mas 3.000 é muito maior. Pense nisso. Que Deus esteja contigo e que a paz do Senhor esteja contigo. Um grande abraço. Compartilhe com todos que você puder o amor de Cristo. Não esquece, Jesus te ama muito. Um grande abraço.